kHz, 31 metros de 10 kW e 5.940 kHz, 49 metros de 10 kW de potências. Transmissores instalados na Rua do Empreendedor 732, bairro Lídia Duarte, com seu estúdio localizado na Rua Joaquim Nunes 244, transmitindo de Camboriú, Santa Catarina, com propagação de seu sinal para o Brasil e o mundo. A Rádio Voz Missionária. 9h01. A partir de agora, passamos a apresentar Estação da Graça. Apresentação, Pastor Lucien Freitas. Coordenação de emissoras, Presbítero Luiz Carlos Machado. Na direção-geral, Pastor Zilmar Melquiades. Programa Estação da Graça, agora no seu receptor. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Muito bom dia, na graça e na paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento. A você de perto ou de longe, sinta-se abraçado e vamos para mais uma manhã de embarque aqui do Estação da Graça. É muito bom tê-lo por aqui. Deus abençoe você de perto e de longe, você que mora nas mais longínquas cidades da nossa Federação Brasileira, você que está aí nos grandes conglomerados humanos, nas grandes capitais da nossa nação, você que nos ouve aí na propriedade, na zona rural, assistindo e participando conosco através do rádio. Deus abençoe. E você que está coligado às rádios coligadas aqui ao sistema Gideões de comunicação, que Deus em Cristo o abençoe. Vamos para mais uma manhã abençoadíssima de embarque no Estação da Graça. Lembrando a todos que o programa Estação da Graça é um programa de cunho bíblico, teológico e educacional. Nossa meta é estabelecida pela pena e pela escrita do apóstolo Paulo. Ele disse: educando-vos na fé. Nosso processo de crescimento, portanto, se dará na medida em que caminhamos em relação
a palavra de Deus. Que você seja, nessa manhã, alvo dessa ação poderosa do Espírito. Muito bom dia a você da região Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Estamos ao vivo através do Facebook aqui da Rádio Paz do Vale e também no Facebook do pastor Lucier Freitas, esse que vos fala. Você deve acatar a nossa sugestão de orientação, migrar do YouTube para o Facebook. Estamos com problemas de relacionamentos rompidos com o YouTube, né? A galera boicoteou. Somos a cultura da lacração. A partir do momento que você fala algumas coisas que ferem a ética sensibilíssima, né, dessa geração, você então passa a experimentar o que é chamado de boicote digital. Mas a gente prossegue por aqui, porque a voz do Espírito não pode ser calada nem sufocada. Bom dia, Charles Brito, ele que comanda a sonoplastia e faz chegar até você aquilo que é uma marca registrada do Estação da Graça. Aqui você ouve música de qualidade sem ter o receio de estar bebendo algo nocivo ou venenoso. A gente seleciona louvores como esse que você está ouvindo. Projeto Sola, né? Colossenses 1, Salmos, né? Projeto Sola é um grupo maravilhoso e a gente vai selecionando para que você seja edificado. Toda sexta-feira eu tenho a presença aqui comigo do ilustre querido pastor Olívio Vicente, que eu não sei porque ainda não chegou, né? Estamos aguardando. Nosso decano está sempre conosco, repartindo, compartilhando as suas experiências e nos orientando a nós que somos obreiros jovens, a fim de que não incorramos no erro dos neófitos. E eu tenho a grata satisfação de apresentar quem está comigo hoje, professor, pastor e doutor Armando Taranto, figura conhecidíssima aqui na nossa região do Vale do Itajaí, e eu tenho sempre dito que a voz dele, a sua escrita e fala precisam ser conhecidas pela nossa nação. A você que nos ouve em língua inglesa, em língua hispana e em língua francesa, né? Teremos aqui nessa manhã o privilégio de ouvir uma boa exposição da palavra de Deus. Eu quero já começar o programa com uma palavra de oração, em seguida já vou me dirigir a ele e fazer algumas perguntas básicas, né? Nada comprometedoras, para que a gente possa então desfrutar dessa comunhão. Vamos orar, falar com o Senhor. Pai eterno e Deus bendito, graças te damos por essa manhã maravilhosa. A tua palavra diz: foi o Senhor quem fez esse dia. Regozijemos e nos alegremos nele. Obrigado pela dádiva, pela santidade, pela sacralidade desse dia. Guarda-nos de fazer mau uso das horas e minutos, mas que possamos solvê-los envolvidos em propósitos que são maiores do que as nossas ambições, do que as nossas cobiças pessoais. Que possamos ser movidos por forças e ideais do teu reino, a fim de que a nossa vida seja plena de significado e de propósito, para que outras vidas sejam curadas, tratadas e trabalhadas quando cruzarem o nosso caminho. Que possamos nos levantar, Senhor, movidos a partir da agenda do reino de Deus. Venha estar conosco, nos guiar, nos conduzir, repreender toda a força, todo o mal, tudo aquilo que conspira nas trevas, no oculto e na malignidade do coração humano contra as nossas vidas, ministérios, famílias e relacionamentos. Venha repreender e abater. Declaro sobre as nossas vidas a tua palavra. Toda ferramenta preparada contra vós, forjada contra vós, não prosperará. E toda língua caluniadora que se levante contra nós em juízo, o Senhor a abaterá. Descansamos na segurança do teu cuidado, como ovelhas que pertencem ao teu aprisco. Em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém e amém. Enquanto o Charles prepara ali o louvor, vamos de Linda Reeves, Amazing Grace, nós vamos apresentar aqui pastor Armando Taranto. Seja bem-vindo, que é um amigo pessoal, um amigo de mesa, e já tem um vínculo aqui quase que familiar com a ETK, né? Já está conosco nesses 3 anos de gestão nossa, já está conosco trabalhando quase que integralmente todos os anos dando aula, né? É verdade. É um prazer poder estar aqui na rádio Voz Missionária. Estou achando que estou lá no outro. Eu também causo essa mesma confusão. Mas é um prazer poder estar aqui atendendo ao convite do nosso querido pastor, amigo, Lucier Freitas. Prazer de conhecer também o nosso operador. Deus abençoe. E aos ouvintes que estarão nos acompanhando nesta manhã, que seja uma manhã edificante. É um prazer muito grande poder ser parte de um semeador aqui nessa rádio tão importante para o contexto teológico e missionário do Brasil. Com certeza. Muito obrigado, Lucier, pelo carinho. Pastor Taranto, daqui a pouco você vai ter toda a liberdade para ministrar, pregar, do jeito que o senhor sempre o faz.
Me diga, como se deu o seu processo de conversão antes de estar no ministério? O senhor é um homem ativo na Marinha, né? O senhor profetizava, assim diz o senhor da Marinha? Pois é, rapaz. Na realidade, eu já havia tido um encontro com Jesus quando era adolescente, através de uma tia minha. Mas não tinha aquela profundidade, né? Até por questões dela mesma, não ter... Ser uma pessoa muito simples, né? Não dada ali às letras. Mas aí eu fui para a Marinha, né? E, por incrível que pareça, achava que todas as igrejas evangélicas era tudo igual, né? E tive um contato com uma família que ficava do lado da Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, que é ali em Florianópolis. Eram da Congregação Cristã do Brasil. Olha, que impressionante. Eu fui um ano da Congregação Cristã. Você foi um ano da Congregação? Fui um ano. Porque eu achava que era tudo igual, né? Não tinha conhecimento. Para os que estão nos ouvindo, é um grupo sectário com algumas... tem algumas diferenças. Interpretações... menos nocivas do que outras. Sim, né? do que outras bem mais comprometidas. E que, inclusive, tem ídolos midiáticos que são ovacionados pela galera pentecostal, né? Também. Então, ato contínuo, a partir dali embarquei no navio. Tinha um culto a bordo no porão do navio, né? E ali eu voltei para Jesus, pode-se dizer, né? E aí tive encontro com alguns irmãos da Assembleia de Deus. Eu era no navio, na Marinha, quando o camarada não mora fora, mora no navio, a gente chama de crônico. Crônico. É igual uma doença, né? Que não sai. Sim, não sai. Então eu morava a bordo. E ali tinha um rapaz que era do município de Queimados, no Rio de Janeiro. Eu era no Rio de Janeiro. Eu falei assim, não, vai ficar aí não, vamos lá em casa, lá no final de semana. E o pai dele era presbítero da Assembleia de Deus, daquele das antigas, irmão Natan, um sergipano, né? Nordestino. Brabo, né? Então eu fui forjado na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, dentro de uma família nordestina, sergipana. Um era polícia militar e os outros 3 da Marinha, e tinha uma filha também, a Keila, né? Que a menina falava inglês assim, perfeitamente fluente, né? E ela era da Igreja Batista, mas o pai, bleiano, presbítero da Assembleia de Deus. Ele orava tanto, Lucia, que na casa dele tinha uma laje, e ele fez uma casinha lá em cima só para oração. E o chão era cimento puro. O joelho dele era igual uma casca de árvore, de tanto esse homem orar. E ele falava com você, e ele começava a falar e chorar. Jesus é bom. Ele tinha a voz meio embargada assim. Sim. Montaranto, Jesus é muito bom. Então são marcas que ficam na gente, né? E foi um homem que me ajudou muito no início da minha fé. Então essa é o resumo do resumo da minha jornada. E hoje chegamos aqui, né? E o senhor fez as suas formações? Aí nós estudamos, né? Depois fiz o seminário IBP, que é o primeiro seminário pentecostal do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Sim. Foi lá o IBP, que ele é o análogo ao IBAD. O IBAD era internato e o IBP era... Você só frequentava as aulas à noite, né? Eram 4 anos de seminário, era aula todo dia antigamente, né? Depois fiz uma outra graduação lá pelo FEB, Brasília. Fiz pós-graduação em Teologia Bíblica, né? Fiz um mestrado em Sociologia da Religião. E em 2021 você nos presenteou aí com um doutorado na área do ministério, né? Ali pela Facite, no Rio de Janeiro também. Mas eu sou, de todas essas titulações, eu gosto da de aluno da EBD, a Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. É uma escola permanente, você nunca se forma, né? Não. Quando você achar que vai se formar, então tem que encomendar o velório, né? Porque tá chegando o tempo de partir. Você sabe melhor do que eu sei que você também é homem das letras. Não existe ninguém formado em Bíblia. Não. Na verdade, assim, eu fico assustado, assombrado, quando algumas pessoas acham que a gente sabe de alguma coisa. Eu fico meu Deus, eu falei, perdoa, Senhor, ele não sabe o que diz. É verdade. Na verdade, assim, eu me omito às vezes de participar de debates, até sou chamado para debates, as coisas, porque eu conheço as minhas limitações, né? Eu também não gosto, não. Prefiro
o ambiente acadêmico. Eu gosto do diálogo, né? Também. Igual nós estamos fazendo aqui Sim, agora. é maravilhoso. E o papo vai fluindo, né? Sim. Vamos ouvir na voz de Lina Reeves, Amazing Grace, Estação da Graça já volta, e você não perde a oportunidade. Você manda a sua mensagem de texto e não mude de frequência, porque a gente já volta. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious indeed that grace appeared. The I've first believed when we bend there 10,000 knees, bright shining as the to sing God's praise. Then when we first begun, amazing grace, oh how sweet the sound that saved a wretch like me. How I was lost, oh now I'm found. I was blind, but now I see. Vem aí! 39º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora. Com o tema: O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. De 20 a 29 de abril de 2024. Gideões da Última Hora. Preletores, renomados pastores e conferencistas do Brasil. Alguém está dizendo, pastor, é comigo que Deus
Deus está falando. Pastor, é para mim essa palavra. Você vai voltar cheio para tua casa. Vai voltar cheio para tua cidade. Ora vai andar na séria. Tem muito rei hoje dizendo que não prega, prende, fecha a porta. Eu não quero ela aqui, eu não quero ele aqui. Mas tem muitos Josafá dizendo, manda soltar. Eu quero ouvir a verdade, eu quero ouvir a verdade, eu quero ouvir a verdade, eu quero ouvir a verdade. Louvores, banda Gideões Missionários da Última Hora e vários cantores. Local, Pavilhão dos Gideões Missionários da Última Hora e Ginásio Irineu Bornhausen, no centro de Camboriú, no sul do Brasil. Transmissão ao vivo, Rádio Voz Missionária de Ondas Curtas, TV Gideões, Facebook, YouTube e várias emissoras de rádios. Maiores informações, 4734048700, o WhatsApp 991709100, www.gideões.com.br e e-mail radiovozmissionaria.com.oc@gmail.com. Convido todos vocês, venham estar conosco, prepare a sua caravana, estejamos juntos aqui nesse momento que Deus nos surpreenderá. Você não deve ficar de fora. Ore, divulgue e participe. Deus precisa de você, ela vai prosseguir. Gideões, 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 na última hora. Hoje faltam apenas 36 dias para o grande congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, na cidade de Camboriú, Santa Catarina. Prepare sua caravana. Muito bem, 9 horas e 23 minutos, estamos de volta após ouvir na voz lindíssima de Lina Reeves, Amazing Grace. E vamos então, sem perca de tempo, fazer menção daqueles que estão conosco. Já somos gratos pela sua participação e audiência. E em seguida já vamos ouvir com toda a liberdade pastor, professor, doutor Armando Taranto. Não é sempre que a gente consegue trazê-lo aqui, né? É um homem ocupadíssimo, né? Está conosco Marlene Esteves, lá de Catalão, no Goiás. Bom dia, na paz do Senhor. Oreis por mim e por minha família. Amém, querida. Deus abençoe. Mateus Veloso, paz do Senhor, pastor Lucê. Bom dia. Irmã Ana, peço oração pelo meu filho Gabriel Godoy. Está com muita dor no ouvido e inflamado. Para Deus repreender essa enfermidade. De Paranaguá, Paraná. Estaremos orando daqui a pouquinho no momento destinado a isso. Alan Kelvin Cole Paiva, paz do Senhor, pastor Lucia Freitas. Estamos na sintonia. Oração por mim e por toda a minha família. Abençoe sempre sua vida. Glórias a Deus. Amém, querido. Ele é lá de Oswaldo Cruz, importante cidade, onde está um importante instituto de pesquisa. Olha quem está conosco, Rita de Cássia. Paz do Senhor, pastor Lucê, pastor Taranto. Ouvi esses dois grandes mestres da ETECAM. Que honra nossa. Dois professores de excelência com uma bagagem de conhecimento. Que alegria ouvir vocês essa manhã. A nossa irmã Rita de Cássia, ela trabalha no ramo imobiliário. Ela é corretista, né? Ela que realiza aí o sonho de ter a casa própria. Você que não tem, né? A gente fica naquela promessa. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, né? Vou vos preparar lugar. Mas a serva de Deus estuda conosco, é uma aluna comprometida. Ela é da quadrangular, mas vez por outra ela está aqui conosco na EBD também. Deus abençoe sua vida. E já matriculou o filho na turma de Teologia TIM. Um bom exemplo a ser seguido. Deus abençoe, querida. E brincadeiras à parte, tá? Sandra Mara Antunes, lá de Bagé, Rio Grande do Sul. A paz do Senhor, pastor. Deus abençoe sua vida e seu dia. Ora em favor da minha vida, minha saúde, meu trabalho, meu esposo, por todas as áreas da vida dele, por libertação das minhas filhas Bárbara e Giovana. E peço oração por pastora Tinha
de Tijuca, né? Oração por uma cruzada na nossa igreja com a missionária do Rio. Vai ser 4 dias de bênção pura. Amém, querida. Deus abençoe o trabalho de vocês aí, que o Espírito Santo conduza todo o desenrolar dessa programação. Iracildes Duarte, bom dia na paz do Senhor Jesus, Pelotas, Rio Grande do Sul. Tchê. Os gaúchos estão sempre na área aqui. Deus abençoe sua vida, querida. Samira Juliano, olha quem está aqui. Cheguei, a Samira, né? Nossa aluna da ETCAM, Deus abençoe. Ela que é uma divulgadora empolgadíssima, né? E além de ser aluna e pregadora, também agora tem uma atuação aí como influencer, YouTube, né? Deus abençoe a sua vida. Quando eu quero que as pessoas saibam de alguma coisa no mundo midiático, eu já mando o vídeo para ela, porque ela tem uma gama de seguidores aí. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo serviço gratuito ao reino. Carita Gonçalves dos Santos, paz do Senhor, pastor Lucê. Oração por meu filho que irá prestar concurso nesse domingo, dia 17. Amém. Que ele seja aprovado e que mesmo o Espírito de Deus que esteve sobre Daniel, quando ele submeteu-se a um teste lá na Babilônia, esteja sobre ele, para que ele se mostre 10 vezes mais douto do que os seus concorrentes. Samira Juliano, meus professores e pastores, uma bênção. Amém, querida. Deus abençoe. Reni Eurides, eita glória a Deus, aleluia, que bênção, vocês abençoe você e sua família, amém, querida. Fran Alves, a paz do Senhor, pastor Lucê, bom dia, peço oração para minha mãe Anísia e toda a minha família, somos da cidade de Santo Anastácio, estado de São Paulo, que Deus abençoe sempre, Deus abençoe o povo trabalhador do estado de São Paulo, o povo guerreiro e aguerrido, que Deus em Cristo os abençoe. Você aproveita o intervalo da ministração aí e manda a sua mensagem de texto. Agora com toda a liberdade, pregando aqui a palavra de Deus, professor, pastor, doutor Armando Taranto. Os microfones da Rádio Voz Missionária, a Estação da Graça, são seus. Muito obrigado, Lucier. Que Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos e ouvintes nesta manhã. Eu queria compartilhar uma palavra, um texto bem conhecido em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Saber que Mateus capítulo 13 é o capítulo das semeaduras, né? Vamos ler a partir do versículo 24. A minha versão diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aqui no mesmo capítulo, no versículo 36, Jesus vai explicar. Se Jesus já explicou, não tem outra interpretação. Não é? Se Jesus fez a interpretação, eu não posso fazer outra. Então vamos ver o que Jesus explicou dessa parábola que nós acabamos de ler aqui. Versículo 36 diz assim: a explicação da parábola do joio na epígrafe. Então, despedindo a multidão, foi Jesus para casa e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em João capítulo 12, versículo 24, Jesus vai dizer: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto.
É interessante, Lucia, a gente vê que as coisas boas, para que elas existam, elas têm que ser semeadas. E as coisas ruins nascem por si. Você vê que foi plantado aqui trigo, mas ninguém plantou joio. O joio nasceu por si. E é assim na nossa jornada, né? Vou botar essa pérola aqui. Mas, ato contínuo aqui do nosso texto. O joio, ele nasce enquanto os homens estão dormindo. E quando a erva cresce e chega a época da colheita, os empregados vão lá e percebem que aquilo que não foi plantado estava inserido em meio àquilo que foi semeado. O joio é algo tão terrível que uma das leis romanas, na época do Império Romano, estava a não semeadura de joio no campo do inimigo. É chamada cisânia, né? E não vou entrar na explicação do joio, todo mundo já deve ter ouvido que o joio é bem parecido com o trigo em muitos aspectos, né? Mas uma coisa que é bem interessante com relação ao trigo e o joio é que a raiz do trigo ela é rasa e a raiz do joio ela é funda. E ele é malandro, se eu posso usar esse termo. O joio é malandro, porque além da sua raiz ser profunda, ele enrola a raiz dele na raiz do trigo para sugar os nutrientes do trigo. Talvez seja por isso que tem muito crente enrolado por aí, né? Com aquilo que não deveria. Mas a boa intenção dos empregados aqui deve ser destacada, né? Porque quando eles percebem isso, eu tenho uma versão, eu não sei se é a Almeida Corrigida Fiel, vai dizer que o pai de família, aqui diz que o dono, né? O dono da casa. Eu gosto do termo pai de família, aqui no versículo 27, que me remete a Deus Pai, né? E eles vão para ele e falam: mas Senhor, não foi trigo que plantamos? E tá lá o joio no meio. O Senhor quer que a gente vá lá e arranque? E é interessante que ele, se fosse uma pessoa inconsequente, poderia dizer: não, vai lá e arranca logo isso aí, limpa logo o campo. Mas como ele é o pai de família, ele é o dono do campo, ele é o dono da casa, ele tem uma visão que alcança onde os empregados não veem. Ele sabe que se eles arrancassem o joio, pelo fato da raiz dele estar enrolada no trigo, o trigo ia vir junto. E o trigo é muito mais fácil de arrancar do que o joio, porque a raiz do trigo é mais superficial e o joio, a raiz é mais profunda. E ele disse: não faça isso. Porque na muito boa intenção de vocês de querer tirar o que não presta no meio daquilo que está semeado, que é bom, vocês podem injustamente arrancar o que é bom. Na botânica, Lucia, o trigo nasce trigo, vive trigo e morre trigo. O joio nasce joio, vive joio e morre joio. Mas na perspectiva do pai do campo, um trigo que nasceu trigo, viveu trigo, ele pode ser transformado. O joio que nasce joio, vive joio, ele pode não morrer joio, ele pode se transformar em trigo. Então, na visão dessa parábola aqui, Jesus está dizendo, Jesus não está falando de plantação, ele está fazendo uma aplicação. Conduta humana. A conduta humana. Tanto é que na explicação, ele vai dizer o seguinte, ó: o campo é o mundo. Então, eu fiquei chocado quando eu entendi esse texto aqui, porque eu entendi que é muito comum na igreja, quando a gente está ouvindo uma mensagem, nesse perfil aqui de joio e trigo, a gente já tem logo um candidato para ser joio na nossa mente, né? Fulano deveria estar aqui para ouvir, porque ele é um joio. Mas o evangelho não é evangelho se não tiver uma aplicação primeira na minha vida, não no meu próximo. O evangelho não é para o meu próximo, o evangelho é para mim. Uma vez que faz efeito em mim, aí sim ele vai fazer efeito no próximo. Seja a mudança que você quer para o mundo. Sim, claro. Eu tenho que ser o início dessa mudança. Então, quando ele diz aqui que o campo é o mundo, eu entendo, Lúcia, é chocante dizer isso, mas aí eu passo a entender que se o campo é o mundo, na igreja tem de tudo, inclusive tem trigo na igreja.
Inclusive, né? Inclusive. E no mundo tem de tudo, inclusive joio. Porque se o campo é o mundo, o campo não é a igreja. A igreja não tinha sido instituída aqui ainda. Jesus está falando com judeus que estão sendo instruídos. Tem uma dimensão evangelística também, né? Sim, tem a dimensão evangelística, mas ele não está falando com igreja, instituição, né? É claro que os 12 compunham já uma igreja ali primitiva, que está começando. Então, a visão aqui é muito mais ampla do que aquilo que a gente pensa. Então, o campo não é igreja. O campo é um mundo. Então, na botânica, você confrontando a botânica com a visão do pai de família, que é o Senhor aqui, Deus sempre tem uma perspectiva, quando a gente já perdeu a esperança, né? Não, isso aí não tem mais jeito. Mas Deus tem sempre aquela esperança de aquele que a gente já condenou, já lançou até o inferno, de que aquela alma possa se transformar num trigo de grande valor. Sempre que eu leio essa palavra, eu me lembro de uma frase do Nelson Rodrigues, né? O mundo não é um lugar ruim e mau, é que ele anda mal visitado. É bem isso mesmo. Então, amados irmãos que estão nos ouvindo, talvez, quem sabe, não sei, você já se deparou com esse texto, já fez essa reflexão. Mas existe um problema aqui também, viu, Lucê? Nós estamos vivendo uma época em que as aparências estão enganando, né? Muito. Nós estamos falando de joio que pode se transformar em trigo, mas o inverso também é real. Existe o problema do trigo se transformar em joio. Quando um pastor repreende uma ovelha hoje, uma ovelha, né? A ovelha vai ficar mansinha assim, senhor pastor, o senhor tem razão, eu estou errado. Mas nós estamos vivendo o processo de ovelhas lobificadas. É aquela quando o pastor usa a vara e o cajado, não é para espancar, né? A vara a gente sabe que é para salvar e a vara... Lamentavelmente, as grandes cajado e a vara para dirigir, né? As grandes feridas do rebanho do povo de Deus não são feitas por lobos, né? São feitas por ovelhas e outras ovelhas. É verdade. Aí a diferença dessas ovelhas lobificadas é quando o pastor repreende, ao invés de ela fazer bé, ela mostra os dentes. Ok. É perigoso isso, né? A gente encontra de vez em quando assim. Mas, continuando aqui, falando do trigo, né? O trigo nos dá algumas lições importantes, porque quando a gente vai plantar o trigo, que foi o caso aqui da nossa parábola, o primeiro processo que a sementinha de trigo, Jesus diz lá, outro texto que nós lemos, que em João 12:24, que se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer, dá muitos frutos. O primeiro processo para que se plante um grão de trigo, para que ele possa nascer, se transformar naquela planta, é abrir uma cova na terra, colocar a semente e tampar. Então a primeira lição que ele passa para nós, Lucia, para que eu possa me tornar um trigo, é sumir, desaparecer, ser enterrado. Perguntaram para Spurgeon, um jovem perguntou para Spurgeon, o que eu devo fazer para ter excelência no ministério? Você vai para casa e morra primeiro. Então acho que ele aplicou bem isso daqui, né? E nós estamos vivendo também uma época da aparência, né? Sim. Da celebridade. Se você não aparecer... Você não é de Deus. Não, meu Deus do céu. É a época do estou orando por você. Aí faço o selfie assim. O critério para muitos eventos, convidar alguém, é se esse indivíduo tem muitos seguidores ou você tem visibilidade midiática. Exato. Pouco importa se ele é homem de Deus ou não. Não. E se tem bastante vídeos no YouTube? Olha... Né? Se depender disso aí, se for o critério, eu tô lascado, né? Porque... Eu então... Então ele nos ensina isso. Nós estamos vivendo essa época da pessoa querer aparecer, né? Mas o trigo nos ensina que a primeira coisa que nós temos que fazer é sumir. Sabe o que eu me lembro falando isso aqui? Lucas capítulo 13. Jesus é convidado num sábado. Eu sempre falo para os alunos que Jesus dormia de sexta para sábado. Ele acordava sábado de manhã e perguntava para os discípulos, hoje, que dia que é hoje? Hoje é sábado.
Oba, hoje é dia de fazer treta. Porque vai gostar de fazer confusão no sábado, né? E pra variar, né? Nesse Lucas 13, Jesus, num sábado, foi convidado para ir na casa de um fariseu. E esse fariseu estava inchado, estava hidrópico, né? Hidrópico é uma doença, hidropsia, acho que é a palavra, né? Ele estava inchado. Como se tivesse inchado mesmo. Superlotado de água, né? Hoje em dia é problema linfático, né? Sim. Que tem que usar aquelas compressões. Hidrópson. Hidrópson, né? Então ele estava inchado. E Jesus não cura. Ele pergunta: é justo curar no sábado? E a casa cheia, né? Aí ele: seja curado. E o rapaz: eu creio. Eu sou uma pessoa de pouca fé. Eu creio que foi instantâneo. Eu também. E a Bíblia diz que esse camarada ficou tão feliz que ele foi embora, ele saiu, né? Eu não creio que ele fez hidrólise, né? Não. Como é que não foi drenar essa água em algum lugar, não fez. Aí Jesus, olha só, você imagina só, eu fico imaginando, Jesus está na casa dos outros, foi convidado para um almoço, jantar ali, um banquete, cura alguém no sábado, no meio daqueles religiosos. E aí, não satisfeito, ele percebe que tem umas pessoas sentadas na frente. Nós estamos falando do trigo que nos ensina a sumir, né? E Jesus vai bater nessa perspectiva. Ele fala assim: vem cá, por que vocês estão sentados aqui na frente? Quando vocês forem convidados para uma festa, não senta na frente não, vai lá para trás. Porque aquele que vos convidou, o anfitrião, pode perceber que tem gente mais importante do que vocês. E sempre tem, né? Claro que tem, sempre tem. Porque o conceito de importância não é aquilo que eu acho que é importante. Aquilo que quem convidou acha que é. Exatamente. Nesse sentido, a gente pode não ter importância nenhuma para muita gente, né? Claro. Mas também pode ter? Sim. Isso é que é o interessante da questão. Sim. Né? E Jesus então falou assim: vai lá para trás. Porque se aquele que te convidou perceber que o seu lugar não era lá, mas era aqui na frente, diferentemente de passar um carão, de mandar você lá para trás, ele vai colocar você no seu lugar devido. Podemos estabelecer um princípio? Desde que o senhor da casa escolha o seu lugar, né? Não se coloque no lugar onde você não foi chamado para estar. Fazendo isso, você atrapalha os outros, né? E atrapalha a si mesmo, né? Acho que o pior é atrapalhar a si mesmo do que os outros. Porque o princípio da honra é o quê? A humildade. O camarada que se auto-exalta, né? Ele vai ser humilhado. Mas e como estranhamente a nossa geração parece que gosta de gente empoderada, gente ensimesmada, gente narcisista. Parece que as pessoas querem seguir ídolos que retratem tudo aquilo que falta nelas, né? Mas que parece que tem naquela pessoa. Quando na verdade a gente sabe que a vida fora dos bastidores do mundo gospel é uma vida como qualquer outra. Tem desafios de todas as ordens. Tem dor de cabeça, tem diarreia, mas a gente pinta como a gente estava falando aqui em off, o ídolo não pode passar por isso. Né? É como se ficássemos frustrados se a gente percebesse que o ídolo... E a gente tem visto aí alguns ídolos, né? Entrando por caminhos outros que não aqueles que seriam as nossas expectativas. Né? E muitas vezes na maioria das vezes, nós nos frustramos. Mas o melhor ídolo que a gente pode ter é Jesus, né? Esse é um ídolo que nunca nos frustrou. Ele é o tipo de pessoa que quanto mais você o conhece, mais você entra em contato com a perfeição dele, né? É diferente do ser humano, né? Além de você o conhece, você acessa as favelas da sua alma. Não a favela da alma, essa foi funda. Essa foi né? Nada contra o pessoal aí da politicamente correto, tá? Nada das comunidades, por favor. Nada a ver. Favela no sentido... Tanto é que não se fala mais favela, né? Agora é comunidade, né? Comunidade agora, né? Favela não existe mais, então eu posso usar esse termo à vontade. Então falamos que o primeiro processo do grão aqui é sumir, né? Aí vem um outro processo que é muito difícil também para nós entendermos na nossa vida ministerial, que é o processo que esse grão vai ficar lá até ele germinar. É a obscuridade. É o tempo. É a obscuridade. É o tempo de freezer. É o tempo de
Ficar congelado. Fica calado. É o tempo do silêncio. Isso é um desafio, porque o nosso tempo é um tempo de fala. Né? O tempo midiático, o tempo cultural que a gente vive abre a boca e fala qualquer coisa, só não fique calado. A internet deu voz a idiotas, né? Verdade. Para alguns sim, né? E eu acredito que esse tempo é o tempo, né, que você tem que passar. Eu fico imaginando alguns personagens bíblicos, né? O caso de Davi, que teve que ser ungido 3 vezes para assumir o reino, né? Ele é uma boa lição para nós. Temos outros, né? Mas Davi primeiro teve que ser reconhecido na sua família. E você ser reconhecido na família é uma coisa muito complicada. Jesus não foi reconhecido na sua família, em princípio. Claro que depois temos Tiago, né? O justo, o autor da nossa epístola, Tiago, que ele chama o próprio irmão de meu Senhor, né? Mas no princípio foi difícil. Foi difícil. A ponto de Maria sair com os filhos atrás para ver onde é que está meu filho, que ele está fora de si. Né? Então o reconhecimento é uma coisa bem complicada em família. Mas vai chegar o tempo, né, da gente começar a nossa ressurgência. Falando nessa questão de tempo, o tempo faz a gente passar por etapas. Porque a nossa vida ela é feita de etapas. Nossa vida, principalmente a vida ministerial. Nós estamos falando para ministros aqui, né? Homens de Deus e mulheres de Deus. Sim. Me faz lembrar uma ilustração bem interessante. Um homem passava pelo campo e viu uma crisálida, um casulo. Uma borboleta que estava a ponto de sair. Ela estava começando a romper o casulo. E ele, muito bem intencionado, foi para casa correndo, pegou ali o alicatezinho da mulher, uma tesourinha, aquelas pequenininhas, e correu lá para ajudar. A boa intenção de ajudar aquela borboleta a sair do casulo. E fez lá com todo cuidado, você, até que aquela borboleta saiu, ele colocou ela na mão. E muito bem intencionado, ainda quis dar um solavanco nela para ajudar ela a voar. Jogou ela para cima e diz: voe para a liberdade. Ela deu uma balançada de asa e se esborrachou no chão. E o triste final é que essa borboleta nunca voou. Ele quis quebrar barreiras. Ele quis pular etapas. Aquela borboleta ela tinha que fortalecer as suas asinhas, quebrando aquele casulo. O esforço era fundamental, né? Era fundamental. Já foi colocado no chipzinho dele da instintivo. Ostra feliz não produz pérola, né? Não. Então, ele, nessa boa intenção de pular etapas, ele acabou com uma vida. E na vida ministerial é assim também. Podemos dizer também que lideranças fazem isso com pessoas? Eu ia falar agora. Elas... Voe, meu filho, voe. Voe. Aí você vai ter missionário que não missiona, pastor que não pastoreia, evangelista que não evangeliza. E o obreiro que não gosta nem de ovelha. Nem do cheiro. Muito menos. Ele tem cheiro de tudo, menos de ovelha. Né? Porque pulou etapas. Às vezes a culpa não é nem dele, tá? Uma pessoa que tem até chamada, mas não era o tempo. Nossa vida ministerial, comparando com o vinho também é bem interessante, né? O vinho precisa de tempo. Sim. Existe até a nossa vida ministerial do início, quando a gente começa, é a fase água. Quem vai pregar hoje? É o pastor Taranto. Está começando agora aí. É comum, todo mundo. Tem graça. Quem vai pregar hoje? Hoje é o Lucier. Tá. Eu vim. Mas vamos orar a Deus para não chegar à terceira fase. Vinagre. Ninguém quer mais, né? Então já falamos do desaparecimento, do tempo, agora vem a ressurgência. Assim, não podemos esquecer que nesse tempo que está passando ali dentro da terra, está acontecendo um processo de mutação na semente. Ela vai deixar de ser semente para vai começar a ser outra coisa. Eu me lembro quando era pequeno, né? A professora, uma coisa que ficou marcada em mim, a aula de ciências, a professora falou assim: vocês vão chegar em casa, pegam um copinho com água, botam um algodão nessa água e botam um feijãozinho ali. E passou ali que acho que nem uma semana, aquele feijão ele rompeu a casquinha e surgiu um brotinho no algodão, vê se pode. E assim acontece com o grãozinho de trigo quando está ali dentro, ele passa por um processo de metanoia, né?
E o Evangelho tem que causar isso em nós. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nesse processo que a gente está de desaparecimento, que é um processo, é um tempo que a gente vai passar ali, o Senhor vai mudar muitas coisas dentro de nós. Eu vi certa vez alguém dizendo assim: se enquanto você lê a Bíblia e o Evangelho não denuncia as suas mazelas, não ouse pregá-lo para ninguém. Pois é. Ele não funcionou nem para você. É o que nós dissemos no início aqui. Se o Evangelho que eu prego não fizer primeiro efeito em mim, ele não é Evangelho. Por isso que eu não posso falar de joio e trigo e já ter um voluntário. Você é o trigo e eu sou o joio, ou você é o joio e eu sou o trigo. Então, o Evangelho tem que fazer efeito primeiro em mim. Eu tenho que ser esse joio aqui, eu tenho que me achar esse joio. Porque o final do joio aqui, nós vamos ver, é ser lançado no fogo. E esse fogo aqui é o juízo. Mas feliz aqueles que passaram por todo o processo e no final vão ser recolhidos nos meus cestos, eles dizem. No cesto do Senhor. Para virar pão, né? Para virar pão. É como a mesma e o próprio pão vai passar por um processo, que é a sequência do processo. Esse trigo vai crescer, ele vai germinar, coisa que o joio não faz, porque os dois estão crescendo junto. Não foi permitido que se arrancasse o joio. A gente sabe que já ouvimos várias vezes que o joio ele embola todinho, não nasce nada, mas o trigo ele vai ficar dourado, ele muda a sua característica. A diferença entre o milho, o trigo e o joio aparece quando eles crescem. Quando cresce. E quando bate o vento também, né? Opa. Quando vem a dificuldade, né? Um se dobra, outro fica em pé, aquela coisa que a gente já ouviu, né? O corriqueiro, né? Mas aí chega o processo da colheita, o Lucier. O trigo vai para um lado, o joio vai para outro. Ato contínuo com o trigo, ele vai ser secado. Depois ele vai passar por um processo de ferimento, né? Ele vai ser espancado com uma vara para tirar a casca da semente. Então é um processo que todo o trigo que está me ouvindo aí vai passar. Você vai para um dia, vai para a laje, vai ser ressecado e vai apanhar com vara, né? Apanhar. E depois vem a pá de joeirar, é uma pá especial que você joga o trigo para cima, o vento leva a casca para um lado e para o outro lado cai o trigo. Acabou? Não. Aí você vai para o forno, você vai ser torrado. Depois de ser torrado, você vai ser moído. E é interessante que tem tudo a ver com o que o Isaías fala, né? Olha só, ele vai ser moído. Isaías 53, capítulo 53, versículo 5, diz assim, ó: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído. E o 10, todavia o Senhor agradou moê-lo. Então, Jesus é o trigo que morreu para que pudesse dar muito fruto, e ele foi moído pelas nossas iniquidades, né? Eu me lembro, eu tenho que me lembrar de 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38 em diante, quando havia fome na terra e os filhos dos profetas estavam sentados e saiu um para buscar comida porque havia fome, e como ele não conhecia, colheu aquele monte de parra brava lá, né, aquelas colossíntidas, e fez um sopão com aquela comida venenosa. Não que toda colossíntida fosse venenosa, mas ele não sabia qual espécie distinguir. Ele não tinha discernimento, né? E para que não jogasse aquela sopa fora, chama o Eliseu, que devia ser nordestino. Ele manda trazer. Coloca uma fuba lá. O que ele jogou lá dentro? Farinha. Oxente. Farinha. Com certeza não era de mandioca, era de trigo moído, né? E tirou o mal da panela. Eu encerro aqui a minha fala dizendo que Jesus, o trigo que foi moído, ele é a solução para o veneno da panela, para todas as nossas mazelas. Ele é o trigo que foi morto, reviveu, né? Foi moído, foi massacrado, foi humilhado, foi vituperado, para que eu e você, Lucia, pudéssemos estar aqui confortavelmente nesse ar-condicionado aqui, nessa programação. Mas por trás disso aqui, houve surra, moedura, vento, pancada, moagem, pancada, mas ele venceu.
E continua, pela bondade de Deus, sendo trigo. Sendo trigo e transformando muitos joios como eu, que estão no processo de transformação para ser um trigo como ele um dia foi. Calvino diz, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. É Cristo. Tudo que você vê de ruim sou eu mesmo, né? mesmo. E aqui a gente encerra a nossa fala. Meu Deus, 9 horas e 55 minutos. Nós louvamos a Deus por esse momento maravilhoso. E as pessoas estão interagindo aqui em peso, mandando mensagem. E nós não vamos ter tempo, inclusive lá da África, né? Tem gente lá da África, lá de Moçambique, amém. Ligaram a partir de Mansinga e Iabani, lá em Moçambique. Deus abençoe, muito obrigado, queridos. Deus abençoe poderosamente. A Doce Amor e Filho, que coisa maravilhosa, né? A Rita de Cássia, muita gente. Infelizmente, nós não vamos conseguir ler os comentários, mas nós somos profundamente gratos por sua interação. Vão ficar aqui registrados e o pastor Taranto vai voltar aqui sim, em outras oportunidades. E eu quero aproveitar, uma vez que ele está aqui, debaixo dessa atmosfera de ação poderosa da palavra, para que ele ore pelos nossos irmãos e ouvintes que estamos ouvindo. Mas antes eu quero que o senhor deixe os seus contatos para ele ministra em congressos de jovens, adolescentes, casais, família e acima de tudo também, né, EBOL, Escola de Obreiros, Escola de Lideranças. Deixe seus contatos e também as suas redes sociais, por favor. Bem, minha rede social no Instagram é Armando Taranto. Meu canal do YouTube também é Armando Taranto e o Facebook também Armando Taranto. Se quiser nos convidar, pode chamar ali no privado. E meu contato do celular, o WhatsApp, se quiser também, é 47 98828 5340. Moramos aqui em Itajaí e vai ser um prazer poder atendê-lo aí em todas essas naturezas de estudo que foram aqui apresentadas pelo Luciano. Muito obrigado, Luciano. Lembrando que o pastor Taranto, ele é pastor auxiliar na sede de Itajaí, pastor Adão Silva. Adão Silva. E o senhor também sou coordenador da Assembleia da Escola Bíblica Dominical da sede de Templo Sede de Itajaí, né? Que está belíssima, né? Eu vou ver por esses dias aí. Bonito. Vamos orar. Vai, por esse dia você vai estar lá nos abençoando. Poderá. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia que nos proporcionaste. Te louvamos, ó Deus, por essa grande oportunidade de tomar da tua santa palavra, Senhor, e poder instruir os nossos queridos irmãos. Te pedimos, ó Deus, pelas petições que aqui foram feitas, todas as necessidades, enfermidades, ó Deus, portas que precisam ser abertas, vidas precisam ser transformadas e libertas. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, porque cremos que tu és aquele que pode transformar vidas, ó Deus, como foi falado aqui, transformar pessoas, Senhor Deus, que não tinham condições de ter um encontro contigo, um joio, ó Deus, existencial, em um trigo, ó Deus, frutífero na tua presença. Abençoe a cada um daqueles que tem nos ouvido, tu possa fazê-los prosperar em tudo, assim te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, e como um acordo declaramos sobre a sua vida paz, prosperidade e longevidade, no nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus. Estamos indo, excelente final de semana para vocês. Terça-feira estamos de volta aqui nesse mesmo horário, nessa mesma frequência. Estação da Graça, fica a dica de sempre, não perca o embarque. Acabamos de apresentar Estação da Graça.